aconteceu na minha vida desde que eu introduzi a aromaterapia na minha vida? Coisas que melhorou muito para mim, na minha vida, né, na questão dos meus filhos, do meu marido, foi a nossa imunidade. O meu marido é um bom exemplo disso, porque ele constantemente ele ficava resfriado. A cada semana, menos de 15 dias, ele ficava resfriado. E outro detalhe, ele sofria de alergia, né, respiratória. Ele utilizava bombinha quando ele tinha crise. E depois que ele começou a utilizar a aromaterapia, as crises, né, de alergia cessaram, e também a bombinha que ele utilizava até mesmo com acompanhamento médico, ele parou de usar. Então hoje ele não usa mais bombinha, e também ele não tem mais aquelas crises de resfriado, né, aquelas crises alérgicas que ele tinha. Então isso foi em função dos óleos essenciais, porque na época eu comecei a fazer um tratamento, né, capilar nele, e porque ele é calvo, né? Ele ficou calvo muito jovem, e eu comecei a fazer o uso da aromaterapia para auxiliar, para ver se conseguia fazer o cabelo crescer, né? Mas isso a gente acabou interrompendo o tratamento, não deu continuidade, porém, o benefício secundário que ele teve foi a melhora da sua imunidade e ter também, né, parado de ter crises alérgicas a ponto de fazer o uso de bombinha. Então, tem 8 anos que o meu marido não usa mais bombinha. A última vez que meu marido utilizou bombinha, eu ainda estava grávida do meu filho Gabriel. Meu filho Gabriel hoje está com 8 anos. Além da melhora da imunidade dele, eu também percebi isso em questão da saúde da Mariana e do Gabriel. A Mariana, ela chegou a frequentar, né, as emergências médicas com um número muito maior de vezes que o Gabriel. E aos pouquinhos a saúde dela, né, a imunidade dela foi melhorando, e o Gabriel ele frequentou muito menos. E a imunidade deles hoje realmente é muito melhor, graças a Deus, né? É claro que tem a questão também que a criança vai crescendo, né? Vai melhorando a imunidade. E o que é que eu percebo, né, com tudo isso? Quando eles chegam a pegar algum tipo de virose, né, alguma doença, alguma coisa que surge aqui, é muito rápida a recuperação. Então é algo que a gente precisa ter em mente, que a aromaterapia ela vai ajudar não só em algo pontual, né, de repente é uma dor física, uma dor emocional que você está cuidando aí agora, mas que esse uso desses óleos essenciais vai promover, né, vai melhorar a sua saúde até mesmo lá na frente, melhorando a sua imunidade, né? Então realmente a minha imunidade também melhora ainda. Se eu chego a adoecer, né, eu pego alguma virose ou alguma questão assim, a recuperação é muito rápida. Graças a Deus eu não uso medicamento, né? Eu não uso nenhum tipo de medicamento. Meus filhos também não usam nenhum tipo de medicamento. Quando eu preciso, sim, eu recorro ao médico, aí eu utilizo um medicamento com orientação médica. Mas no dia a dia, nem eu e nem meus filhos utilizamos qualquer tipo de medicamento. Meu marido também não, só quando acontece alguma coisa que ele vai lá e compra o medicamento dele. Mas nem me pergunte nome de remédio, porque eu não sei, graças a Deus, né? É claro que os medicamentos eles são sempre muito bem-vindos, mas sempre de preferência com orientação médica. Na minha vida, na minha família, né, melhorou depois que eu comecei a utilizar os óleos essenciais, depois que eu introduzi a aromaterapia na minha vida. A liberação de bloqueios emocionais, eu já comentei, né, tem vídeo falando da questão da rejeição. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, e eu descobri que isso era em função de bloqueios emocionais, da ferida da rejeição. E eu sei, desde que eu fiz o uso, comecei a conhecer os óleos essenciais, eu sempre fui buscar muitas questões emocionais. E intuitivamente eu fui trabalhando com óleos essenciais que trabalham essa questão da rejeição, como o óleo essencial de capim-limão, o óleo essencial de gerânio. Então, sim, eu melhorei muito, né? Claro que além da aromaterapia eu fui fazendo outras técnicas, né? Trabalhando o autoconhecimento, né? Trabalhando mesmo olhando para mim, buscando me entender, me compreender. Mas uma das coisas que com certeza a aromaterapia me ajudou e me ajuda muito é a liberação dos bloqueios emocionais, o equilíbrio emocional, né? Isso sem contar, né? Realmente algo que vale muito a pena, né? Se você tem problemas emocionais, dificuldades até mesmo de ter o equilíbrio, né?
até mesmo diante de tantas coisas que a gente vive, nessa correria que a gente vive, os óleos essenciais podem nos ajudar a manter, né, esse equilíbrio, a trabalhar os excessos de forma que a gente consiga ter uma vida mais saudável, não só física, mas também emocional. Algo secundário também que me trouxe o uso dos óleos essenciais foi a busca da reconexão com a natureza. Nós não podemos esquecer que nós fazemos parte da natureza, que nós somos natureza. E muitas vezes a gente esquece disso, porque nós estamos correndo tanto no nosso dia a dia, né, que a gente acaba vivendo uma vida muito automática, muito no piloto automático. Então, quando eu comecei a mexer com os óleos essenciais, eu comecei a voltar a buscar a natureza. Eu, desde criança, né, eu sempre gostei muito de plantar. Eu plantava minhas margaridas onde eu morava, né, na minha infância. Então, depois que eu comecei a trabalhar na correria, isso foi ficando de lado. Mas depois eu percebi que, com o auxílio da aromaterapia, né, eu comecei a ter a necessidade de buscar esse contato com o que é natural, de poder caminhar na areia, de poder olhar para o céu e ver, né, um céu que está bonito, ou enfim, olhar uma planta, olhar uma flor e ver a beleza na simplicidade dessa flor, né? Então um dos benefícios que eu também tive. E outro que eu estou olhando aqui no meu rascunho foi a adaptação no meu trabalho. Eu passei por um processo de mudança de local de trabalho, né? Eu precisei mudar de ambiente de trabalho, e quando eu mudei desse ambiente de trabalho, eu trabalhava, né, em um cartório, tinha lá minhas colegas de trabalho com quem eu convivia diariamente, e quando eu mudei para um cartório novo em que eu não conhecia as pessoas, mas não só isso. Eu vim trabalhar em home office. Então, de repente, eu perdi aquele contato diário com as minhas colegas de trabalho e também trabalhar à distância com pessoas que você nem conhece, né? E nesse período foi um período muito complicado para mim, muito difícil, porque eu não me sentia parte. Eu não me sentia pertencente àquele ambiente, né? Eu costumo falar que eu me sentia como se fosse um anexo, sabe? Então eu não me sentia pertencente àquele local. E eu lembro que eu tinha nesse período muita ruminância mental, né? O excesso de pensamentos. E um dos óleos essenciais que me ajudou muito nesse período foi o óleo essencial de capim-limão, que ajudou aí a diminuir essa ruminação mental. A trabalhar aí, acionou o gatilho da rejeição, né? Então veio ajudando a trabalhar também essa questão da rejeição. Deixa eu ver mais o que aqui. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui em relação à melhora da saúde do meu marido é que ele também tinha com muita frequência enjoos, náuseas, né? Além do resfriado que ele tinha frequentemente, ele também tinha com muita frequência enjoos, diarreias. Então, qualquer coisa, quando via, ele ficava doente. E o enjoo, né, diarreia, também tem essas questões emocionais, né, do que é que você não está conseguindo lidar, o que é que você não está conseguindo digerir direito. Querendo ou não, essas questões, né, físicas, elas também têm a ver com as questões emocionais. E com o auxílio da aromaterapia, isso terminou. Há pouco tempo, quando eu vim fazer esse vídeo, né, eu fiquei buscando para ver quais foram os benefícios. E um dos benefícios que me veio, que eu já nem lembrava mais, foi essa questão dos enjoos e das náuseas, porque ele tinha também com muita frequência. E realmente isso é algo que melhorou muito, que também cessou. Então, vejam quanto é benéfico para a gente utilizar a aromaterapia, né, a gente introduzir os óleos essenciais no nosso dia a dia. Eu quero aproveitar, né, pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui neste canal, neste perfil, que você comece a se inscrever, que você marque a notificação, para que à medida que eu vá colocando os vídeos aqui, você possa receber as notificações e você possa acompanhar esse conteúdo. Né? Então, para terminar esse momento, né, esse vídeo, realmente a aromaterapia, ela entrou na minha vida de uma forma que fez com que eu passasse por situações que eram mais difíceis, né? Eu viesse a despertar a minha consciência, despertar a consciência para passar pelas fases, né, necessárias que todas nós passamos, mas com uma forma sempre buscando o olhar, né, dentro de mim, esse olhar mais introspectivo, né, para que eu possa resolver o que é que seja que está se apresentando do lado de fora, né? E a gente não pode esquecer que
o que está acontecendo no nosso entorno tem a ver, né, com o que está aqui dentro de nós, né? Então a aromaterapia ela tem essa proposta de você se reconectar, de você olhar para dentro de você, né, e se entender e ressignificar. E uma das coisas que a aromaterapia vai ajudar muito é na ressignificação das feridas emocionais. Eu falei da ferida emocional, da rejeição, mas eu ainda percebo em mim outras características de outras feridas emocionais, né? Então, que eu venho trabalhando, né, com autoconhecimento e venho também trabalhando com o uso dos óleos essenciais. Bom, esse era o vídeo de hoje. Curta esse vídeo, né? Deixa aí o seu like. Quando você deixa o seu like, quando você deixa a sua curtida, você ajuda o meu canal. Você manda a mensagem para o YouTube dizendo que vale a pena, que esse conteúdo é pertinente, que esse conteúdo é importante e que outras pessoas, assim como eu, assim como você, elas também possam ter a oportunidade de conhecer a aromaterapia e de introduzir o óleo essencial na sua vida. E de que forma você pode começar, né? Se você ainda não usa, mas é simpatizante, está aí namorando, né? Está na fase de namoro com a aromaterapia, você não necessariamente você precisa ter todos os vários óleos essenciais. Você pode começar com um óleo essencial. Na época, quando eu comecei, o primeiro foi o óleo essencial de lavanda, mas quando eu fui fazendo os cursos, eu quis comprar vários, né, óleos essenciais que ainda, para a época, ainda não estava muito madura para conhecer, para utilizar aqueles óleos essenciais. Mas se você quer ter o benefício, quer ter bem-estar, você pode começar utilizando o óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de lavanda, né? Para algumas pessoas ele pode ser um óleo essencial considerado caro. Você pode de repente iniciar também com os óleos cítricos, o óleo essencial de laranja doce, porque vai trabalhar, né? Vai trabalhar ansiedade, vai trazer disposição, vontade de curtir, de viver e ao mesmo tempo vai também, né? Te dar vigor, vai trazer positividade para sua vida, né? Mais sol, né? O óleo essencial de limão também vai trazer essa disposição. E o óleo essencial de limão vai ajudar no foco, se você é estudante ou tem filho, né, que está em fase escolar. E enfim, né, procure conhecer um pouco mais sobre a aromaterapia, procure conhecer um pouco mais sobre o óleo essencial que você deseja comprar. E lembre-se, quando você for utilizar um óleo essencial, busque sempre utilizar da maneira correta, consciente, o uso consciente do óleo essencial. Jamais utilize o óleo essencial sem antes buscar maiores informações a respeito dele, né? Se ele tem algum tipo de restrição ou não, para que você tenha apenas os benefícios desse óleo essencial. Isso é o que toda aromaterapeuta deseja, né? Para as pessoas que se aproximam de óleo essencial, é que todas tenham apenas os benefícios do óleo essencial. Tá? Essa é a minha mensagem de hoje que eu gostaria de passar para você. Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo. Tchau!